E nós estamos falando, irmãos, e hoje será o encerramento, a última meditação sobre o tema da família desse ano. Qual é o tema que nós temos trabalhado? O tema é a esperança para a sua família. Vamos falar? A esperança para a sua família. E aí agora a gente vai falar para a nossa, para a minha, né? Vamos lá? A esperança para a minha família. Glória a Deus. Que esta seja uma verdade. Se a gente terminar o mês de maio, mas tiver esta verdade segura no coração, de que tem esperança para a nossa família, então já valeu a pena buscarmos o Senhor, olhando melhor, né, dando mais ênfase para a nossa família. Queridos, nós falamos aqui ao longo de maio sobre algumas verdades que a família precisa se lembrar. A primeira de todas, né, não era nenhum dos temas, mas é algo recorrente, é que aquela ideia de que o que vai morrer por último é a esperança, a última que morre, isso tem que acabar no nosso meio, porque não é verdade. A gente, né, se a esperança acabasse, viver sem esperança, ter uma vida sem esperança, trabalhar sem esperança, caminhar a vida cristã sem esperança, como seria, né? Nem o Senhor permita a gente viver dessa maneira. Mas nós falamos aqui ao longo do mês de maio, sobre que deve haver uma esperança para todas as famílias continuarem, ou prosseguirem nos caminhos do Senhor. Do jeito que o Senhor deseja, a gente caminha, deve insistir, persistir pela família. Então, há esperança para a família prosseguir. Mas nós falamos ainda que tem que ter este caminhar, o ir em frente, mas deve ser também com estratégias que Deus deseja, com as estratégias corretas, fazer aquilo do jeito de Deus, investir no lar, na casa, agradando a vontade do Senhor. Mas nós falamos também que a família precisa se lembrar de lutar e de enfrentar os desafios. Vai haver desafios diante dos nossos lares, e nós precisamos enfrentá-los. Nem todas as lutas nós devemos gastar, né, os nossos esforços, perder o nosso tempo naquele tipo de luta. Algumas são desnecessárias e vão trazer esgotamento para a família, mas nós precisamos saber que tem algumas que Deus deseja e que Ele vai permitir chegar até a família. Falamos também aqui no domingo passado que há algumas situações em que o próprio Deus se alegra de fazer com que a família experimente no meio do seu lar aquele desafio, porque o Senhor sabe que aquela família vai crescer, ela vai alcançar o propósito dela junto com Deus. Isso tudo é fantástico, é importante da gente saber, queridos irmãos. Eu já estava me esquecendo, né, que nós falamos aqui no segundo domingo que a família tem que caminhar, mas caminhar sem o peso da culpa, né? Tem que ter o perdão dentro do lar. Falamos isso também no mês de maio. Mas esta noite eu quero meditar com você no texto de Gênesis. Já meditamos uma vez aqui em Gênesis 45, mas eu quero meditar hoje no texto de Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 12. É preciso lembrar de que existe esperança sim para a minha família, e isto se dá com as alianças que eu tenho com Deus, que Deus faz comigo. Hoje eu quero meditar com a igreja sobre isso. Há esperança para a sua família ter uma aliança com Deus, amém? A partir do versículo 12 diz assim a palavra do Senhor:
E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, e todos os seres vivos de toda a carne, e as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. E quando o arco estiver na nuvem, eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda a forma de vida que existe sobre a face da terra. Amém? Vamos falar assim: há esperança para a minha aliança com Deus, em nome de Jesus. Queridos, a gente olha a história de Noé, em muitas ocasiões, se esquecendo de que essa não foi uma história de destruição, mas ela foi uma história de uma aliança e de uma preservação da própria vida, e de uma nova direção que Deus estava trazendo para toda a humanidade. Deus olha para um coração justo, para um coração sincero. Deus propõe um livramento para ele. Deus estende que aquela mesma mensagem, a pregação, por muito tempo seja exteriorizada para as outras pessoas, mas Deus sabia que o coração e a corrupção estavam totalmente longe dele. O Senhor já conhecia toda a história, mas ainda assim Deus demonstrou o amor, e Deus olha para Noé, e depois do dilúvio o Senhor faz uma aliança com aquela família. Há um novo sentido de adoração. Quando você vai olhar sobre o arco, sobre este grande sinal, quem já viu este arco alguma vez na vida? Não é o Arco do Triunfo lá na França, na cidade de Paris, na Avenida Champs-Élysées, não é lá. É bonito, mas lá marca a vitória sobre um extermínio, por outros motivos. O arco que Deus faz, ele já existia. Sinais da natureza já estavam presentes desde a criação, mas o fato é que agora Deus vai fazer um novo significado para aquilo que existia, mostrando claramente ao ser humano que Deus continua sendo Deus, e a aliança dele, ela é eterna, e ela estava presente, e ela permaneceria como uma lembrança de que Deus estava falando, olhando, amando e cuidando a humanidade. Era um sinal para que a humanidade olhasse para Deus em todo o tempo. Mas o próprio Deus afirma que este também é um sinal em que Ele mesmo vai se lembrar. Versículo 16, Deus expressamente está dizendo que eu verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos. Era um sinal de que Deus também estava se lembrando de quem Ele era, de quem o homem era, de qual era a aliança que eles tinham. Deus não se esquece nem de quem Ele é, nem de quem nós somos, e nem do que Ele faz por nós. A aliança que as famílias precisam, e a esperança que deve continuar viva por conta desta aliança, deve ser dessa maneira. Quando olharmos para Deus, sabermos quem Deus é, quem nós somos, e qual é a relação que deve existir entre o próprio Deus e nós, entre nós e o nosso Deus, aquele que nós servimos. E nesta noite, falando sobre aliança,
que a família deve ter com Deus, que a sua família pode ter com o Senhor. Nós precisamos saber no primeiro momento, de que este Deus da aliança, Ele é um Deus que renova, e Ele reafirma as suas promessas para o seu povo. Se a sua família, querido, estiver passando por uma situação de desespero ou de desesperança, é tempo então de olhar novamente para as promessas de Deus. Quando nós encontramos o texto de Noé, agora, vendo Deus falar que aquele seria o arco, um sinal, uma lembrança de toda a promessa e da aliança dele, nós lembramos no primeiro momento que Deus reafirma, Deus renova a esperança, Deus faz de novo o seu pacto com a humanidade. O versículo 1 do capítulo 9, nós não lemos aqui, mas ele é uma reafirmação das promessas que Deus havia falado no início, quando Ele cria, quando Ele estabelece, quando Ele dá ordem, quando Ele coloca o rumo nas coisas, e Ele faz isso com o seu primeiro homem, né, a sua primeira coroa da criação. E Ele aqui no versículo 1 diz que então Deus abençoou Noé, seus filhos, e Deus então determinou-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos sobre a terra, enchei a terra. É uma reafirmação. Deus, Ele olha para as famílias, e Ele reafirma a sua promessa de bênção, de cuidado, de prosperidade, de direção, de novo rumo para a família. Se você estiver enfrentando um problema que tem tirado a sua visão de Deus, das direções de Deus, dos caminhos do Senhor, por conta da turbulência, por conta da decepção, e por tantas realidades, irmãos, que nós enfrentamos, que as famílias enfrentam, nós precisamos lembrar de que Deus está com as suas promessas diante de nós, falando novamente conosco: olha, vocês são uma família amada, foi por vocês que o Senhor Jesus veio a este mundo, é por nossa necessidade, querido, que a promessa de vida eterna, de salvação, do arrependimento, do resgate, da purificação da vida, foi feito. É pela família que o Senhor preserva Noé, é pela família que o Senhor vai estabelecer novamente as mesmas palavras agora com a humanidade: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. É neste momento, é neste texto, que o Senhor vai agora subjugar tudo para o ser humano. O irmão Sócrates está aqui hoje, eu brinco com ele, de vez em quando, né? Esse tempo da pandemia atrapalhou até nossas brincadeiras, né, irmão Sócrates? Mas, até este momento, a alimentação do povo, ela era de um sentido. A partir daqui, o Senhor subjuga, inclusive os animais, toda a carne, tem as ressalvas, é lógico, né? Mas é a partir daqui que o homem vai começar a comer a carninha. Eu estou olhando o Tiago que está de máscara, mas eu sei que ele está dando risada ali embaixo ali. E aí tem o texto famoso lá de Paulo, lá em Romanos 14, mostrando aí a questão aí dos alimentos lá, né? Não vou entrar nesse mérito aqui hoje não, em respeito ao irmão Só, né, irmão Só? Brincadeira. Irmãos, o Senhor, Ele está reafirmando as suas promessas para a família. Pode ser que hoje esteja toda a sua família aqui na igreja, isso é uma bênção. Pode ser que esteja só você, do seu lar. O Senhor está falando para todos nós: olhem de novo para mim, veja a necessidade de mantermos firmes os propósitos de bênção, de vida eterna. O renovo do Senhor na sua aliança, querido, deve estar presente para todos nós. Não permita que na sua história familiar, qualquer que seja o problema ou a dificuldade, nada
tenha a capacidade de tirar esta bênção da palavra, da promessa, da firmeza, da fidelidade que encontramos nas promessas do nosso Deus. A nossa família tem que se lembrar de que Deus renova a aliança. A segunda grande bênção sobre a esperança para a família ter uma aliança verdadeira com o Senhor, está quando o Senhor então finalmente põe como este arco no céu, e aí Ele vai dar um significado, Ele vai dar um sentido. O Senhor está estipulando aqui, querido, muitas marcas que a família deve se lembrar. Deus começa a fazer sinais, marcas, Ele coloca algo que vai trazer lembrança, mas aqui essas marcas são visíveis, e elas são muito fortes. O Senhor está falando primeiro, não vou destruir mais com o dilúvio, e Ele está usando uma expressão muito firme, muito forte, de que a família deve se lembrar, de que o Senhor está querendo outra coisa para a humanidade, que não a destruição, que não a corrupção, que não o distanciamento, que não a falta de amor, mas Deus está dizendo, nunca mais isso vai acontecer. Deus começa a fazer sinais de pactos, pactuais, como nós chamamos, para as famílias, especialmente agora para a história da humanidade, vai continuar, e sempre que houver este arco, nós vamos nos lembrar. O Senhor Deus, ao longo da história, Ele faz isso com este povo, que Ele vai salvando, e que Ele vai preparando. O Senhor Deus vai estabelecer alguns sinais ao longo da história. Um sinal do Antigo Testamento marcante, que serve como um pacto para o povo, é a circuncisão, um sinal corpóreo, para que as famílias pudessem se lembrar de que pertencem a Deus. No Novo Testamento, o Senhor Jesus faz um pacto novo com o seu povo, e Ele diz assim, que agora o seu sangue, este é o meu sangue que é derramado por vós, este é o Novo Testamento, ou a nova aliança no meu sangue. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o Senhor na história, cuidando de nós, vai mostrando sinais, marcas, que nós podemos reconhecer o seu cuidado, o seu amor em favor da nossa vida, das nossas famílias. O arco que se coloca, e esta expressão original, no texto aqui, ela tem o sentido de o meu arco, ou o arco de Deus. Ele não é chamado por Deus como o arco-íris, e alguém sabe por quê? Porque esta expressão, ela é difundida, quando na Ilíada de Homero, nós vamos encontrar a narrativa daqueles últimos 10 anos, dos 50 grandes anos da batalha, e também em referência à narrativa da batalha de Troia, quando Íris, a filha de Talmas e de Electra, vão estabelecer um poder que transforma o arco em arco-íris, e a partir daí se costuma usar. Hoje não adianta mais saber nada disso, é história perdida. Deixa eu falar, cadê a Giovana? Vai cair no Enem? Talvez não. Então, se não cai no Enem, nem mais isso a gente quer saber de aprender ou de estudar. Mas o fato é que Deus, ao longo da história, vai criando sinais do pacto que Ele tem, e o compromisso que Ele tem com a humanidade. Deus, querido, quando faz estas promessas, e está renovando a aliança para a família, Ele está mostrando as marcas de que nós podemos ter certeza, convicção, de que Ele cumpre as suas promessas, de que Ele está presente, de que Ele está cuidando, e de que Ele está amando o seu próprio povo. O Senhor Deus está dizendo no versículo 15, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, nunca mais a terra será destruída com as águas,
do dilúvio. Quando nós queremos lembrar de esperança para a família, para fazermos uma aliança, um pacto com Deus, é preciso lembrar-se dessa expressão do início do versículo 15: eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós. É o Senhor que sustenta a sua palavra. As nossas famílias vão ter segurança de viver este pacto, esta aliança, nas palavras e não nos atos, não dela mesmo. Porque se a gente fosse, irmãos, imagine que existisse algum tipo de contrato ou acordo entre nós e Deus, entre as nossas famílias e Deus. Pode ter certeza absoluta, sem sombra de dúvidas, de que quem descumpriria este contrato seria você e seria eu. Isso não precisa nem torcedor do Cuiabá para tentar imaginar, né? Quem que seria, ou o que aconteceu nos bastidores. Tem certeza que seria você e eu os que falharíamos e quem descumpriria a parte da fidelidade, da fidúcia desta promessa divina. Mas as famílias estão aqui olhando para a palavra do próprio Deus, que institui não só a família, mas o pacto, e é quem mantém a execução, a validade desta aliança na sua própria palavra. E ele diz assim: eu me lembrarei da aliança que existe entre mim e vós, e todos os seres da terra. É na palavra, é na promessa, é no poder, é no amor do Senhor, o nosso Deus, que nós podemos viver a bênção de uma família que tem uma aliança verdadeira com Deus. Abra sua Bíblia no texto de Hebreus, no capítulo 10, versículo 22 e versículo 23, eles dizem assim: portanto, acheguemo-nos a Deus com o coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Vamos manter inabalável a esperança, a profissão da nossa fé, naquilo que o Senhor mesmo traz para nós, sem duvidar, porquanto quem fez a promessa é fiel. O Senhor Deus é quem sustenta esta aliança para as famílias. Nesse momento eu queria que você fechasse os seus olhos, meu querido irmão. É possível que haja alguém ou alguma família que nunca tenha tido uma aliança verdadeira com Deus, não tenha experimentado de fato este pacto de vida, que é um pacto de salvação, que ele vem hoje através do nome, do sangue de Jesus derramado na cruz. Pode ser que haja alguém que não
tenha experimentado ou não tenha vivido esta alegria de receber Jesus na sua história como o Senhor da vida e como Salvador de toda a sua alma. Pode ser ainda que algumas famílias estejam numa outra condição de já conhecer Jesus e de ter recebido Ele na sua vida, de Ele ser o seu Salvador, mas alguma realidade do contexto familiar pode ter tirado a nossa alegria, ou ter minado a nossa esperança. Seja mais difícil hoje olhar para a cruz de Cristo, seja mais difícil atualmente servir com alegria o reino de Deus, seja mais difícil hoje ter comunhão com os irmãos, com outra pessoa, com o corpo de Cristo. Esta pode ser a realidade de alguma família aqui da igreja, ou da sua família, mas o fato é que o Senhor está olhando para todos nós, e está fazendo a sua promessa e renovando a sua palavra, mostrando a direção, está fazendo com que nós possamos nos lembrar também dos sinais e das marcas que Ele já trouxe para nós, e que Ele está fazendo aqui também, nesta hora. Mas Ele quer dizer que Ele é quem sustenta. Esta promessa, esta aliança, não é baseada na nossa condição, naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é baseada nele mesmo, na sua presença, na sua fidelidade para cada um de nós. Então nessa noite, querido, seja qual for o contexto da sua vida, da sua história e também da sua família, nesse momento eu quero orar por você e colocando a família que você representa na presença do Senhor. Nós vamos fazer esta oração agora, e você que deseja participar deste momento, renovando ou fazendo um pacto com o Senhor, com a sua família e com Deus, eu convido você, aonde você está, a se colocar em pé, demonstrando com um gesto de que você está vivendo esta palavra na sua vida, no seu lar, de que você deseja experimentar sim a bênção desta fidelidade. Então eu convido você a orar comigo nesta hora, se colocar em pé, e nós vamos adorar o Senhor orando, nos colocando nas mãos dEle, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus e amado Pai, ó Deus, obrigado porque estamos aqui na Tua presença, e em comunhão com o povo de Deus. Ó Pai, também nós reconhecemos que a nossa condição de ser humano é uma condição pecadora, que é falha, e que muitas vezes está deixando esta aliança com o Senhor de lado, em segundo plano. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Eu clamo nesta noite para que o Senhor intervenha nos lares do Teu povo, nas famílias da Tua igreja, trazendo, ó Pai, a restauração dos relacionamentos, a renovação da esperança e a reafirmação do pacto do Senhor para com as nossas famílias. Ó Deus, olha para aqueles corações nessa noite, que porventura, Senhor, ainda não tiveram a grande alegria de fazer esta aliança contigo, de entregar o seu coração nas Tuas mãos, e de receber o Senhor para a sua vida, como o Salvador, como o Senhor, o dono da vida. Ó Pai, o Senhor mesmo conhece cada um de nós, mas nós agora queremos viver a palavra do Senhor que lemos em Hebreus, nos achegarmos com sinceridade até o Senhor, o nosso Deus, e mantenhamos, ó Pai, todos aqui, todas as famílias aqui, inabalável a confissão da nossa fé, na esperança
de que o Senhor Deus que fez estas promessas é fiel e cumpre as tuas palavras. Ó Pai, obrigado, porque esta noite já tem sido uma noite de encontro, de reencontro, de renovação, uma noite de esperança, e que seja no final deste mês da família para nós também a noite da aliança das famílias no trono do Senhor. Obrigado, Pai, renova essa esperança dia após dia. E agora, Deus, que o teu amor tão grandioso, a graça salvadora e maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito Santo permaneça com todos nós aqui e com o teu povo espalhado sobre toda a terra, de hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.